Olá, meu nome é Diogo Basso e eu vou apresentar o trabalho intitulado Sistema Web para Auxílio na Organização Documental de Processos da Carreira Docente BTT em Instituições Federais de Ensino. O trabalho foi desenvolvido no Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus Frederico Westphalen, sob orientação do professor Matheus Henrique Del Forno. A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, né, ela foi criada em 2008, através da Lei 11.892, e ela compreende os institutos federais, que promovem a educação pública gratuita e de qualidade em todo o país. Os docentes que atuam dentro do Instituto Federal, eles são regidos pela carreira de Magistério em Ensino Básico Técnico e Tecnológico, mais conhecida como EBTT, que ela é regida, então, pelas leis número 8.112 de 1990, que essa lei, ela na verdade, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos, e a lei número 12.772 de 2012, que aí sim define o plano de carreira dos professores que atuam no regime EBTT. Dentro desse plano de carreira, então, a gente tem a previsão dos processos de progressão, promoção e reconhecimento de saberes e competências. Hoje, quando um docente vai fazer uma solicitação de um desses processos, ele precisa fazer um processo manual, que é preencher uma planilha e organizar um documento em PDF com comprovantes. Então, dentro dessa planilha que o docente que ele tem que preencher, ele vai ter várias atividades e cada atividade tem uma certa pontuação. Para cada atividade que ele preencher, ele precisa anexar um comprovante dessa atividade para comprovar que ele realmente realizou. E esse comprovante, ele precisa ser enviado separado da planilha. Então, ele vai ter que preencher esse comprovante, vai ter que preencher o campo na planilha e depois ele vai ter que organizar num documento PDF esse comprovante. E ele tem que estar na mesma ordem de preenchimento da planilha. Depois disso, então, ele vai encaminhar essa documentação para a Comissão Permanente de Pessoal Docente, a CPPD, que vai fazer a avaliação desse processo e conferir. E aí também é um trabalho complicado e moroso, porque a comissão vai receber e eles vão ter que validar se o que o docente preencheu bate com os comprovantes. Porém, muitas vezes eles recebem comprovantes fora de ordem ou o docente esqueceu de anexar um comprovante por conta desse controle manual, né? Porque ele precisaria, no caso, ter uma pasta onde ele está salvando os comprovantes na mesma ordem que ele está preenchendo a planilha e depois ele tem que juntar aqueles PDFs na mesma ordem para gerar um único arquivo e então encaminhar para a comissão. Então, a solução proposta seria o desenvolvimento de um sistema web específico para informatizar todas as etapas, então, desde o registro das atividades até a organização padronizada dos documentos comprobatórios. E aí a emissão dos pareceres por parte da CBPD. Então, o objetivo geral do trabalho é melhorar a forma como são organizados, apreciados e gerenciados os processos de progressão, promoção e reconhecimento de saberes e competências dos docentes do Instituto Federal Farroupilha. E os objetivos específicos são levantar e consolidar informações sobre a carreira dos docentes da instituição, incluindo as etapas de progressão, promoção funcional e RSC. Propor e implementar um sistema específico para registrar, organizar e gerenciar os processos de forma padronizada, automatizada, com o intuito de melhorar a organização e a confiabilidade das informações, reduzindo assim as inconsistências e erros. E o terceiro, facilitar a apreciação dos pareceres dos processos, pela Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, agilizando a análise e a tomada de decisão. Então, o trabalho se justifica porque a informatização proposta nesse trabalho busca garantir mais praticidade, mais confiabilidade e padronização, tanto para os docentes quanto para os avaliadores. Então, os docentes, né, eles vão ter uma ferramenta mais padronizada, onde eles vão poder preencher a pontuação e já anexar o comprovante juntamente dessa pontuação, para ele não esquecer e ele também conseguir não ter que fazer essa geração desse documento separadamente. Então, ele vai preencher todo o processo dentro do sistema e no final o sistema vai gerar para ele a planilha e o PDF com os comprovantes que ele precisa encaminhar até o CIPAC. Depois do processo estar no CIPAC, né, então a CPPD vai receber
o processo e eles vão poder acessar o sistema também para fazer a avaliação desse processo. Então, eles vão fazer a avaliação por dentro do sistema, vão validar se os pareceres, se os comprovantes estão certos no sistema, fazer as suas correções caso necessário e, no final, então, gerar o parecer que vai ser encaminhado para o CIPAC para dizer se aquele processo foi ou não aprovado. Então, diante também desse número crescente de processos, né, que a CPPD tem recebido, se torna essencial a gente modernizar e agilizar esse procedimento, né, para facilitar o trabalho e também agilizar, para que não fique represado muita coisa com a CPPD. Então, falando um pouco mais sobre o referencial teórico, como eu comentei anteriormente, né, a carreira ela é regulamentada pelas leis número 8.112 de 1990 e a 12.772 de 2012. E no plano de carreira, então, estão estabelecidos, né, a progressão, a promoção e a RSC. Explicando mais um pouco sobre a progressão e a promoção. Quando o docente ele ingressa na carreira, ele vai ingressar na classe A. E ele vai permanecer na classe A por 36 meses, que é o período ali do estágio probatório, e se ao final desses 36 meses ele tiver pontuação suficiente e conseguir ser aprovado, né, na avaliação ali das atividades acadêmicas, ele vai poder solicitar, né, a promoção dele para a classe B. Então, ele vai ter uma promoção da classe B e vai ter uma remuneração diferente. Estando dentro da classe B, após 24 meses na classe B, ele pode fazer uma solicitação de uma progressão. Então, ele vai avançar dentro da mesma classe, né? Então, a gente tem a classe A, B, C e D. Dentro da classe A, ele não tem avanço. Na classe B e C, ele consegue avançar. Então, em níveis. Então, ele vai poder avançar no nível 1, 2, 3 e 4. Então, estando, né, dentro da classe B, passou-se 24 meses, o docente vai poder solicitar uma progressão para o nível B, para o nível 1 da classe B. Então, ele vai fazer um processo de progressão, vai preencher toda a planilha com a documentação para validar se ele tem pontuação suficiente, e aí vai encaminhar para a CPPD, que vai fazer essa avaliação e vai liberar ou não esse processo para ele. O outro estímulo que a gente tem dentro da carreira é a RSC, que ela é um processo que serve para reconhecer as experiências acadêmicas dos profissionais, mas apenas com efeito remuneratório. Então, um profissional ele pode solicitar a RSC 1, 2 e 3. A RSC 1, somada a uma graduação, ela vai fazer com que o profissional tenha remuneração equivalente a um profissional com especialização. Já uma RSC2 somada com uma especialização faz com que o profissional consiga ter uma remuneração de um profissional que tem mestrado. E a RSC3 somada ao mestrado faz com que ele consiga ter remuneração de um profissional com doutorado. Importante destacar que nessa parte da RSC, né, ela tem apenas fins remuneratórios em período de atividade do servidor, então ela não calcula para aposentadoria. Então, no momento em que o servidor se aposentar, esses valores recebidos pela RSC, eles não entram no cálculo. Então, passando um pouco mais agora para a parte de desenvolvimento, o sistema ele vai ser desenvolvido então com o Node no back-end para garantir mais desempenho e escalabilidade, somado do TypeScript, né, que vai adicionar tipagem estática ao JavaScript e vai ajudar a evitar erros, né, durante o desenvolvimento. O front-end ele já vai ser desenvolvido com React, porque ele tem uma interface dinâmica, ele é intuitivo e a parte dos componentes também facilita no desenvolvimento. E o MySQL vai ser utilizado como sistema gerenciador de banco de dados. O MySQL também ele vai ser utilizado junto com o container Docker para facilitar a configuração e também a portabilidade. Partindo então para a metodologia, foi dividido em 5 etapas. A primeira etapa é o levantamento das necessidades institucionais, através da conversa com os professores, com os membros da CPPD e também as análises de documentos públicos da instituição, para entender as necessidades e como que deveria ser estruturado o sistema e o processo. Depois, então, foi feito o estudo do desenvolvimento da proposta, que nesse momento foram então buscadas as tecnologias citadas anteriormente para o desenvolvimento e também a busca por trabalhos relacionados. Nesse processo foi encontrado o SCAD, que é o Sistema de Cadastro de Atividades Docentes desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia,
Ele foi tema de 3 trabalhos de conclusão de curso, cada trabalho abordou um aspecto diferente, um trabalho reescreveu todo o sistema, mudou a linguagem que estava sendo utilizada, outros foi implementando melhorias, mas todos esses trabalhos eles eram voltados para o magistério superior e não para a carreira BTT. Então, por isso que se fez necessário uma nova proposta. A terceira etapa, então, da metodologia é a especificação técnica e modelagem do sistema, que compreende, então, o desenvolvimento do banco de dados, a modelagem dele, os diagramas UML. A quarta etapa, então, o desenvolvimento do sistema web, então, utilizando o estudo, a proposta desenvolvida anteriormente e a documentação que foi gerada na etapa 3, o desenvolvimento utilizando todas as ferramentas web que foram elencadas. E a quinta etapa é a validação do sistema, que ela vai ser realizada de forma prática com os professores e membros da PPD, a fim de avaliar qual a clareza do sistema, a praticidade, o tempo de preenchimento e também a confiabilidade das informações. Como os resultados parciais, então, a gente tem aqui a modelagem dos casos de uso que demonstra os usuários e a relação deles dentro do sistema. Então, a gente vai ter 3 usuários, que são o administrador, o membro da CPPD e o docente. O administrador, o principal papel dele vai ser cadastrar a planilha de pontuação. Isso para caso ocorra alguma mudança no futuro, então a planilha seja atualizada, mude como que vai ser calculado alguma atividade, ele poder fazer esse processo de atualização, cadastrar uma nova planilha que vai ser utilizado no preenchimento dos processos. Ele também vai poder gerenciar os membros da CBPD e os docentes. O membro da CBPD, então, ele vai poder gerenciar os docentes e fazer a parte da avaliação do processo. Então, ele vai poder avaliar o processo, editar o processo caso necessário. Então, caso ele identifique que, por exemplo, um item que o docente preencheu lá, ele esteja com uma pontuação maior ou com uma pontuação menor, ele pode ir lá e editar essa pontuação para depois ele gerar o parecer dele e informar se aquele processo ele foi aprovado ou não foi. Além de conseguir consultar processos, né, de outros docentes. Já o docente em si, ele vai poder, então, iniciar o seu processo, né, gerar o requerimento e depois cadastrar a sua pontuação e anexar os comprovantes, né. Ao final desse processo, então, ele vai solicitar análise e gerar a documentação que ele precisa encaminhar para o CIPAC para fazer a abertura do processo, né, de forma oficial. O sistema web proposto, né, tem como objetivo informatizar e padronizar os processos de progressão e promoção e RCC na carreira BTT, reduzindo então o trabalho manual, aumentando a transparência, e até o momento foi possível comprovar a viabilidade técnica e estrutural da solução. E como próximos passos após a conclusão do desenvolvimento está a validação prática com os docentes da CPPD, com os docentes e membros da CPPD, a fim da gente validar o sistema e também conseguir colher melhorias futuras. Agradeço então pela oportunidade de apresentar o trabalho e espero que ele possa contribuir para a melhoria e modernização dos processos internos nas instituições federais de ensino. Muito obrigado.